Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, tá começando mais um Pod Saúde e antes da nossa entrevista tem os nossos agradecimentos a queridos amigos, né? E que colaboram aqui, são parceiros, como a Estrelízia Flores, que manda hoje, tá honrando o nome da floricultura, né? Tem Estrelízia no arranjo. Serginho, super obrigado e a todos da Estrelízia. Tem vários endereços em São Paulo, muitas lojas, muitas floriculturas Estrelízia, há mais de 40 anos aqui em São Paulo e só trabalha com flores para momentos alegres, felizes e especiais. Eu também quero agradecer a WS Adesivos, que oferece aqui uma lembrancinha para os nossos convidados. E falando em lembrança, ó, Dia dos Professores chegando e tantas datas comemorativas, eles têm mais de 3.000 itens em brindes super diferentes, desde caixinha de som que cabe na mão ao que você nem imagina de presentes lindos para oferecer nessas ocasiões. WS Adesivos, Wayne, super obrigada e a todos vocês. Quero agradecer a Anahri.shop, que me veste no programa de hoje, a Estela Geromini, que hoje, né, eu achei lindo esse anel aqui. Como você trabalha bem, hein, Estela? Tem uns acessórios maravilhosos. E comer uma torta tão gostosa agorinha. Você vai ver lá que uma tá faltando um pedaço, eu que peguei. A Juliana está aqui. Juliana é do Chalé das Flores e poxa, quanta coisa linda você faz. Como é que você desenvolveu, né, essa paixão tão grande pela confeitaria? Obrigado, Claudete. Agradeço estar aqui hoje. Hoje eu vim trazer no programa da Claudete alguns itens do Chalé das Flores. Temos a banoche, temos a morangoche, temos a uvoche. São as nossas tortas carro-chefe do chalé. Temos a nossa cheesecake, temos a nossa torta de frango, temos o nosso lanche premiado de pernil, maravilhoso. Ele é pernil com o quê? Por que foi premiado? Ele é pernil com o queijo da Serra da Canastra. A gente tem nele o alface americano, que ele é bem crocante, e o nosso pão bola francês especial, que só você vindo pro chalé para provar essa delícia. Nossa, será que dá numa bocada? Não sei, porque ele é alto. Numa bocada eu não sei, hein, Claudete? Tem que ter um bocão. Mas dá para tentar e ele é muito gostoso. E essas bebidas que você trouxe? A gente tem o nosso cappuccino da casa, a gente tem ele gelado e quente, a gente tem o nosso chocolate com marshmallow, a gente tem ele na versão o gelado e quente, e só vindo no chalé para provar essa delícia. E essas tortas maravilhosas que eu experimentei foi essa da pontinha aqui. Isso, essa é a nossa desse canto da mesa, morangoche. que tá com chocolate, tem morango dentro, né? A massa é chocolate, muito gostosa, viu, Muito Juliana? boa. Obrigado, viu, Claudete? Essa é a nossa releitura da banoche e a gente vai ficar muito feliz de receber vocês no Chalé das Flores para experimentar as nossas delícias de tortas, de doces, de bolos, salgados. A gente tem uma infinidade de produtos e a gente espera vocês no Chalé das Flores Café. Sempre é bom reservar. Lá os cachorros são bem-vindos. E qual é o telefone e o endereço do Chalé das Flores? A gente está na Avenida Belarmínio Pereira de Carvalho, no número 10.000, no coração da Serra da Cantareira. E o nosso telefone é o 11 911 28 12 30. Para diversas informações, chama a gente que a gente te atende. E eles atendem também, se você pedir com antecedência, um delivery, de repente, né? Um café da manhã, um brunch especial aí, numa data querida, fale com o Chalé das Flores. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada, um beijo Claudete. para você, um beijo a todos de lá. Ah, esses arranjos lindos, de quem são? Os nossos arranjos hoje enfeitos na nossa mesa é do Brote Vida, da Marisa. Gratidão, Marisa, pelos arranjos, ficou maravilhoso. Gratidão mesmo, viu? Obrigada, viu? Um grande beijo para vocês do Chalé das Flores. É só chegar, você já sabe, lá a Serra da Cantareira, no meio da serra. Bom quando tá frio, ótimo quando tá fazendo um dia quente, você vai amar. Bom, a direção do nosso Pod Saúde é do Hélio Silliman, reportagens e produção da Marcela Troiano. Eu tô aqui para mandar mais um para vocês. Tá começando o Pod Saúde de hoje e nós vamos mergulhar em um tema extremamente importante, as doenças degenerativas das articulações, que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. Você já sentiu dores constantes nos joelhos, nas mãos, na coluna, nos quadris? Você achou às vezes, né? Acho que eu dei um mau jeito. Nossa, tô tão cansado, minhas costas estão doendo.
Mas pode ser muito mais do que isso, do que um cansaço, um mau jeito. Condições articulares degenerativas vão além do desconforto, afetam a qualidade de vida, mobilidade e também a saúde emocional. Para entender o que essas doenças são, como surgem e quais os tratamentos disponíveis, eu converso a partir de agora com o Dr. Samir Hussein, médico ortopedista formado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, especialista em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa, aqui do estado de São Paulo, pós-graduado em medicina regenerativa e intervenção em dor. Seja bem-vindo, Dr. Samir. Obrigado, Claudete. É uma honra estar aqui com você. Eu e minha família, a gente acompanha a tua trajetória na televisão e está aqui hoje como um profissional, um especialista, trazendo um assunto relevante, que é a ortopedia e os avanços que a medicina regenerativa trouxe para o tratamento da dor crônica dos pacientes. Muito obrigada. E já que você disse isso, eu preciso perguntar qual é o nome da sua mãe. Jamila. Jamila, olha o teu filho aqui comigo, Jamila. Ela vai ficar olha feliz. o Samir aqui comigo, querida. Mas eu sei que você é casado, tem filhos, eu vi o seu Instagram, o nome da sua esposa? Vanessa. Um beijo pra você também, Vanessa. E aí a gente tem 2 filhos, né? O Michel, 3 aninhos, e a Milena vai fazer 6 meses agora. Doutor Samir, e ser médico sempre foi seu desejo? Sempre foi, né? A minha família é uma família de mais ou menos uns 15 médicos. E isso tá desde as raízes aí no estímulo, desde pequenininho. Então, a gente sempre brinca, a gente não tinha muita opção. Era ser médico e pronto. E ser médico. E ser médico. Tá. E por que essa especialidade? Na faculdade, a gente tem acesso a várias áreas, né? Certo. Então, eu gostava um pouco da área que envolvia procedimentos cirúrgicos, uma parte da área clínica. Então, você tem que tomar uma decisão quando você se forma. Na ortopedia, eu vi que você conseguia unir os 2 lados. Você podia ser um médico cirurgião, mas você também não largaria o consultório. Então, por isso que eu decidi mergulhar na ortopedia. E se formou esse médico maravilhoso que está ao meu lado e tem trazido vida, né? Na verdade, eu acho que esse é o maior prazer de um médico, né? É trazer a vida de volta a uma pessoa. E quando eu digo vida, é vida completa, vida prazerosa, vida com qualidade. Porque quem sofre com dor não tem qualidade de vida, né? Tá vivo, mas não tem qualidade de vida. O que é medicina regenerativa e por que ela mudou tudo no seu campo? Claudete, a medicina regenerativa, ela é uma área em que a gente utiliza substâncias do teu próprio corpo para tratar as suas doenças. Então, se você vai num ortopedista tradicional, como, por exemplo, uma artrose no seu joelho, o que ele tem para fazer por você? Infiltração? Infiltração é uma das opções, mas normalmente ele vai passar um monte de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos. Um paciente com artrose, ele acaba chegando no consultório com uma penca de exames de medicações ali, né? Uma lista enorme. E aí você pergunta, e qual a efetividade desses medicamentos? Simplesmente paliativos, eles não estão olhando a doença. Então, a medicina regenerativa, ela olha o outro lado, trazer o tratamento das lesões, da base, para a gente melhorar a qualidade de vida e o paciente ter uma vida sem dor. E o que você pode dizer que são as doenças regenerativas das articulações? As das articulações são as artroses, né? Então, o que é? É só artrose? Ou pode dar mais de uma coisa junto? A clássica doença degenerativa da articulação é a artrose. A artrose, ela é o final da doença. Ela pode começar com uma pequena lesão que vai evoluindo e no final ela vira artrose. A artrose, ela é a consequência. E aonde ela começa? Ela começa na camada que reveste o osso, tá? Então, imagina assim, o osso, a gente tem ele aqui, e em cima tem essa camada de cartilagem. A artrose começa nessa camada. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma camada grande, grossa de cartilagem. Vai passando o tempo, Claudete, vai gastando. Gasta para todo mundo. É igual Gasta pneu de tudo, carro. aliás. Gasta para todo mundo. O que difere muito é quando vai gastar. Tem pessoas que começam um desgaste muito precoce. E nem sabem. E nem sabe. Dizem que a gente começa a envelhecer aos 25, então... Exato. O desgaste pode acontecer aos 30 Isso. e pouco. Nos desgastes em pessoas mais jovens, normalmente está associado a alguma doença pré-existente. Tá. E aí, Mas pode começar, desculpa, a desgastar. E eu só perceber isso lá na frente? isso é o que mais acontece, infelizmente.
O brasileiro ele não tem a cultura de uma medicina preventiva. A gente tem a cultura de uma medicina curativa. Você só vai procurar um médico quando está sentindo dor, quando está com sintomas. Mas a artrose, ela começou lá no início. Então, quando você é jovem e começou com alguma queixa, todo mundo tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas a gente vai levando. Já pode ter começado o início do machucado da cartilagem. Quando começa a lesão na cartilagem, Claudete, ela só vai evoluindo. Ela não cicatriza. Diferente de você cortar o seu braço, por exemplo, vai cicatrizar, vai seguir o jogo. A lesão na cartilagem, não. Depois que começa o machucado, ela só vai evoluir. Quando você diz assim, começa um machucado, o que é isso? Começa a condropatia. A primeira lesão da cartilagem chama-se condropatia. Então, essa cartilagem que é mais grossa, ela começa a ficar mais molinha. Fica mais molinha. Ela ficando mais molinha, fica mais fácil de começar a ter um machucado. Então, começa normalmente com uma fissura, que é um risquinho na cartilagem. E aí aquilo vai evoluindo de uma maneira devagar, lenta, mas evolutiva. Então, a fissura vai virando erosão. Quando eu falo de erosão, é porque a cartilagem já foi totalmente acometida. Tem como se fosse um buraco na cartilagem. Já bate osso com osso? Não ainda, porque a cartilagem, lembra, ela está cobrindo todo o osso. Normalmente começa em um único ponto. Tá. Começa em um Faz único um buraquinho. ponto. Faz um buraquinho. E o problema é que esse buraquinho ele vai evoluindo. Entendeu? E é por isso que a maior parte das pessoas não dá bola para isso. Vai deixando esse buraquinho evoluindo. Enquanto tem um buraquinho, não dói? Enquanto tem um buraquinho, a maior parte das pessoas não tem sintomas. Nem sabe que o buraco tá lá. Nem sabe. E você ia me dizer que, às vezes, em pessoas mais jovens é por uma doença? Isso. Algumas doenças, elas podem agravar um sintoma mais precoce. Então, por exemplo, tem pessoas que nasceram com alterações anatômicas, tá? Então, um exemplo do quadril. Tem uma doença que chama displasia do quadril. O que é? Uma doença que começa desde quando você é bebezinho. O quadril, ele tem uma parte do osso que chama acetábulo, tem uma parte do osso que chama cabeça do fêmur. Ela encaixa assim, ó. Encaixa. Quem nasce com displasia, esse encaixe não é perfeito. Fica, por exemplo, assim, ó. Com o passar do tempo, aquela pessoa vai ter um desgaste precoce. E aí ela vai ter um desgaste. Eu já atendi pacientes com 15 anos de idade com uma artrose avançadíssima. Por quê? Porque a articulação nativa já não era boa. Porque tem bebês que precisam usar, inclusive, é tipo um aparelho, parece roupinha, é um suspensório de é. Pavlik, exatamente. Então, quando você nasce, hoje, graças a Deus, a gente já consegue fazer um diagnóstico precoce na maternidade. Hoje, nenhum bebê ele sai da maternidade sem o ortopedista fazer os testes ali para identificar. E na suspeita disso, a gente manda o bebê para o ultrassom. Para quê? Justamente para evitar essa progressão da doença, porque descoberto ali naquela hora, você consegue evitar usando justamente esse tipo de suspensório. Eu sei porque a minha neta usou e voltou. Segundo o médico, Sim, ficou tudo sim, bem. fica tudo Mas bem. que coisa boa, né? Porque antigamente não tinha esse tipo de exame. Exatamente. Então, muitas pessoas por volta ali dos seus 40 e poucos anos hoje, com um desgaste mais precoce no quadril, você vai ver a anatomia dele, porque tinha displasia na infância. Aliás, hoje a gente parando para pensar em várias doenças e problemas mentais, até que foram descobertos, doenças mentais, antigamente passava tudo. Exatamente. É triste dizer, era porque triste. aí você não tinha TDAH, não se falava quase em autismo, e muitos adultos tiveram que conviver com isso e até com esse tipo de doença que hoje você fala aqui no programa. Isso. E aí, por isso que eu sempre falo, a medicina, ela evolui. O tempo todo. O tempo todo. Então, hoje, como a medicina regenerativa, e você ignorar isso, é você estar colocando em risco a sua mobilidade lá na frente. Que antes, talvez o seu pai, o seu avô, não tinha essa oportunidade. E hoje a gente evoluiu. Quer dizer que a artrose é a única doença degenerativa das articulações? Das articulações, sim. A doença degenerativa da articulação chama-se artrose, tá? Mas tem todo Ela é de que entorno. família, hein, a artrose? Só para eu saber, da família do reumatismo, de que família ela é? Na verdade, o reumatismo é uma doença autoimune que a consequência dele é virar uma artrose. Então, um exemplo assim, pacientes jovens que têm uma doença como artrite reumatoide, uma doença que tem um caráter familiar importante. Ele pode começar com uma crise de reumatismo, como o pessoal fala, jovem. E o que o reumatismo faz? Ele produz anticorpos contra o seu próprio corpo.
O seu corpo reconhece que coisas que não eram maléficas são maléficas. Então, ele vai lá e destrói as cartilagens, destrói a articulação. Então, pacientes com artrite reumatoide, eles podem desenvolver um desgaste mais precoce, entende? Na articulação, a doença da articulação chama-se artrose, mas não é somente a artrose que causa dor num paciente com desgaste. Por quê? Tem todo o entorno na volta, que são os tendões, os ligamentos. Eles também são acometidos pelas lesões degenerativas. Mas a artrose também pode ser uma herança familiar? Sem dúvida. Os trabalhos eles demonstram que aproximadamente 65% das artroses são hereditárias, principalmente na coluna e no quadril. Então, se você tem um componente familiar disso, você tem que se atentar muito mais. Infelizmente, tem coisas que a gente não consegue mudar, Claudete. História familiar é uma delas. É verdade, é uma herança que... É uma herança que não tem como mudar. Você sabe que na família de uns primos meus, todos fizeram cirurgia de quadril. Uhum. Os 5 filhos. Sim. Porque então, os pais tinham. Isso colabora. 65% é um valor muito alto. Né? Então, história familiar eu não consigo mudar. Idade eu não consigo mudar. Mas alimentação, Você consegue. qualidade de sono, exercício físico, são todas mudanças que a gente consegue fazer. E não é porque isso vai evitar que a artrose aconteça, mas ele vai criar um cenário melhor para o seu corpo lidar com a doença. Tá certo. Então, quem tem na família tem que ficar mais esperto e começar a se cuidar mais cedo, Mais né? cedo. Porque o interessante é mudar esse estilo de vida mais cedo. Sem dúvida. Agora, você falou, não consigo mudar idade. Ainda, apesar de tudo isso que nós falamos até aqui, a artrose é uma doença que vem com o envelhecimento. Isso. De qualquer maneira, a artrose ela vai acontecer para todo mundo, tá? É igual pneu de carro, igual eu falei. Roda, vai gastar. Mas nem toda artrose ela vai dar sintomas no paciente. Então, por isso, Claudete, quando o paciente chega na consulta comigo, a última coisa que eu olho é o exame. Que eles já chegam botando a ressonância aqui, o raio-x, doutor, tá aqui. Mas um paciente, por exemplo, passou dos seus 50 a 60 anos. Com certeza no exame de imagem vai ter alteração. Não tem como não ter. Em que partes? Em todas as todo partes. o corpo, Em todas né? as partes. Porque é um corpo de 50, 60 anos. Como é que não vai ter desgaste? Vai ter. Vai E nós ter. temos muitas articulações. Muitas Meu articulações. Deus, é muita juntinha, É não? muita juntinha. É muita junta. Mas algumas articulações elas sofrem mais. Principalmente aquelas que carregam muito peso. Coluna. Coluna, Você tem a quadril, coluna joelho. aqui. Dá para me mostrar em que casos, onde está a artrose, como ela acontece na coluna vertebral? Claro, sem dúvida nenhuma. Porque dor nas costas é uma queixa muito Uhum. grande dos brasileiros, né? Mais de 60% dos brasileiros têm dor nas costas diariamente. A dor nas costas é a principal queixa de consultório. Né? E isso tem explicação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre Tá isso. bom, Tá? por favor. Então, a coluna, desde o pescoço até perto do bumbum, ela é basicamente a mesma estrutura, tá? Então, a gente tem osso, no meio tem o disco intervertebral, que é como se fosse um amortecedor Cartilagem. de cartilagem, como se fosse um amortecedor Tá. ali para absorver os impactos, certo? Aqui na parte de trás da coluna, passa uma estrutura muito importante, que chama medula espinhal. Ela é continuação do cérebro. O cérebro ele dá um rabinho que desce por toda a coluna, passa aqui por dentro. É ligado? É ligado, é interligado. Qual que é a importância da medula espinhal? Ela dá isso daqui, ó, que são as raízes dos nervos periféricos. Então, do seu pescoço, saem as raízes que vão para os braços. Por isso que é perigoso ficar paraplégico, tetraplégico, por causa dessa ligação. Essa ligação. Então, um exemplo de um paciente que ficou paraplégico. Ele teve um trauma na coluna que machucou a medula. Dali para baixo, perde o contato, desliga. Então, ele fica paraplégico, ele não consegue mexer, não consegue sentir, entendeu? E aí, aqui nessa parte, tá vendo essa junção dos ossinhos aqui, ó? Essa parte são as articulações da coluna. Isso aqui chama faceta. Imagina assim, Claudete, na coluna você tem 33 vértebras, que são esses ossos grandões aqui. Cada vértebra tem a sua faceta, direita e esquerda. Então são 66 lugares para ter movimento. Para ter movimento. E é uma articulação pequena. Então você imagina uma articulação pequena com muito movimento. Ela gasta. E ela gasta rápido. A maior parte das dores nas costas são por causa do desgaste nas facetas. Então, aquele paciente que ele fala assim, fico com dor no final do dia aqui, ó. Minha coluna tá aquele peso, sabe? A maior queixa é essa. Não é a queixa que
desce para as pernas. A maior queixa é dor nas costas. E isso é por desgaste dessas pequenas articulações. Que aí a artrose da coluna, os bicos de papagaio, vem tudo dessas pequenas aqui, ó. Dessas facetas. E quando o desgaste desse disco? O desgaste do disco é algo secundário, principalmente ao quê? A fraqueza muscular. O músculo, ele Não sustenta. A maior parte das pessoas, infelizmente, não olha para isso daqui. Mesmo quem faz atividade física, faz musculação, ele não foca em fortalecer a musculatura lombar profunda, a parte do abdômen aqui na frente, que é o anteparo, que é o principal. A gente tem o hábito de treinar de fora e esquece o de dentro. Então você vai na academia e treina braço, perna, peito. Não treina lombar e nem abdômen. E o que isso pode provocar, doutor? Fraqueza na lombar. Quer dizer, faz exercícios, mas se não faz correto, também não adianta. Não é que não adianta. Você fazer as articulações, treinar os exercícios das outras articulações é excelente para as outras articulações. Mas por que a dor nas costas é a queixa mais comum no consultório? Mais de 80%, Claudete, das queixas de consultório é dor nas costas. Por quê? Porque ninguém fortalece. A pessoa esquece de fortalecer, só lembra quando tá com dor. Entende? E existe, deixa eu só puxar um pouquinho a sua coluninha para cá, para não ficar na sua frente. O que fortalece essa parte? Certo. Sem ser o exercício de academia, que a dona de casa que estiver assistindo possa fazer, o cara que trabalha muito, fala que não tem tempo para exercício, um pouco é mentira, né? Mas que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Sim, alguns exercícios em casa, como por exemplo, sabe aquele exercício que chama ponte? Não. A ponte é aquele exercício que você, como se fosse uma bailarina, uma ginástica olímpica que faz a ponte. Nossa, mas eu não faço a ponte faz tempo. Esse é um dos Você faz a ponte, Tem a prancha, a prancha é mais quem fácil. passou de 60 consegue fazer ponte? A prancha é mais fácil. A prancha é aquele que você apoia os cotovelinhos no chão e faz como se fosse uma flexão. Ah, sim. Que você fica tremendo ali. Aquilo ali tá fortalecendo muito o core abdominal. Ah, tá, porque mexe mesmo, né? Isso, então você tá fazendo fortalecimento. Tá. O ideal é você fazer um exercício supervisionado. Sim. Tá? Mas você, no seu consultório, você tem esse tipo de trabalho ou não? Eu não tenho profissionais especializados nesse tipo de trabalho, mas eu tenho algumas tecnologias que conseguem ajudar o paciente a fazer uma hipertrofia. Então, por exemplo, tem um aparelho que chama campo eletromagnético de alta intensidade. O que eu consigo com ele? Eu consigo fazer, dependendo do jeito que eu manipulo ele, eu consigo fazer analgesia, melhorar a dor do paciente. Eu consigo fazer fortalecimento, hipertrofia, sem o paciente ter que ficar fazendo os exercícios. Então, por exemplo, se você ficar meia hora no aparelho, você consegue fazer mais de 30 mil contrações no músculo. Poxa, sem mas você ter que fazer o exercício ativo, exatamente. E porque tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Então, isso é um dos pilares do tratamento que eu faço. E no aparelho consegue? No aparelho consegue. Todo mundo consegue. O aparelho faz por você. Independente de idade. Independente de idade. Isso é muito bom. Bom saber que tem jeito. Quanto mais cedo, melhor. Mas tem jeito, em qualquer idade. Em qualquer idade. Porque eu vi no seu Instagram... Aliás, eu tenho imagens do Instagram do doutor aí. Nós vamos colocar. Porque eu vi no seu Instagram que duas senhoras, não sei se eu posso estar comentando aqui, se ela puder, você vai me falar, chegaram de cadeiras de rodas. E pessoas bem idosas, né? Exatamente. Então, esse foi um caso que marcou bastante, porque elas chegaram do mesmo jeito... E as duas saíram do mesmo jeito, depois de um tratamento. Me conta essa história. As duas tiveram um que episódio... idade elas tinham? As duas tinham 75 e 80 anos, tá? Já eram senhorinhas assim. E tiveram um episódio de hérnia de disco, tá? A hérnia de disco é um pouco diferente do que eu expliquei ali na coluna pra você, tá? A hérnia de disco tem um pedacinho do disco aqui, ó, só voltando. Um pedacinho do disco aqui, ele machuca. E aí, o conteúdo dele, que é tipo uma gelatina, ele herneia. Vaza. Isso é uma hérnia, ele vaza. O que ela faz? Ela faz uma compressão da raiz. Isso é hérnia de disco. Isso é hérnia de disco. E dói muito. Então, como que é o sintoma de uma hérnia de disco? É diferente daquela dor... É esse aqui, ó. Ó, a hérnia de disco é esse vermelhinho aqui. Machucou o disco, herniou, comprime uma raiz nervosa. E aí, como que é esse sintoma? Não é só dor nas costas, Claudete. Ele é uma dor das costas que irradia. Então, você com certeza conhece pessoas que falam assim,
o nervo ciático. Porque dói as pernas. Porque dói as pernas. O nervo ciático, ele é a raiz mais famosa, mas tem várias outras raízes que pode pinçar, dependendo do nível que vai pegar. Mas o sintoma clássico é, você estava tranquila fazendo suas atividades. Do nada, uma dor forte nas costas, desceu para a bunda, desceu para a coxa, chegou até a pontinha do pé. Isso fala mais a favor de uma hernia de disco. E foi o que aconteceu com as minhas pacientes. Então, as duas, elas foram em outros ortopedistas que deram indicação de fazer uma cirurgia. Não está errado a indicação de uma cirurgia, mas será que é só aquilo? Será que é só aquilo? Nem sempre. Então, elas foram em alguns colegas com indicação de cirurgia, mas elas não queriam operar de jeito nenhum. Por quê? Idade avançada, medo de uma grande cirurgia na coluna. Então, quando a gente fala de cirurgias na coluna, assusta um pouco, né? Sim. E buscaram outras alternativas. Então, a gente conseguiu, através de técnicas minimamente invasivas, melhorar o quadro de dor, tirar ela da crise, e elas melhoraram. Por quê, Claudete? Uma coisa que é muito importante. Não é porque na tua coluna tem uma hérnia de disco que você tem que tirar aquela hérnia de disco. O importante é o sintoma. Se você não tiver sintoma e a hérnia continuar lá, Ela pode ficar lá? pode ficar lá. Ela não vai... Se ela não te dá repercussão de compressão de nervo, então, por exemplo, você não tem fraqueza, você não tem formigamento nas pernas, tá tudo bem, não tem sintoma. Garanto que aqui, se todo mundo fizer uma ressonância da coluna, pelo menos um abaulamento, que é o disco tá um pouquinho maior, vai ter. E nem por isso você precisa mexer ali. Mas o importante é entender por que tem aquele abaulamento. Porque tá fraco. Faltou a musculatura. Sempre é musculatura. Sempre a musculatura. Para qualquer problema na Para coluna. qualquer problema articular, Tá. é a musculatura. Agora, doutor, como saber se a dor comum que eu sinto, né? Isso hipoteticamente. eu sinto também, mas... É uma dor por desgaste, por um problema degenerativo ou não? O que diferencia essa dor? Tá. Diferencia normalmente o período da dor. Tá. Então, dores mais agudas... você estava caminhando, sentiu uma pontada no joelho, no quadril, na coluna. Uma pontada, um episódio único. Será que deu um mau jeito aqui? Será que foi muscular? Agora, aquele sintoma começou a ser mais frequente, começou a te acompanhar por mais tempo, passou de 3 meses, que é o tempo que a gente fala que uma dor ela virou crônica, e esse tempo ele é interessante porque não é só tempo, é porque o seu corpo ele entende a dor de uma maneira diferente. Quem tem dor crônica sofre muito mais de quem tem dor aguda. Então, por exemplo, você bateu aqui, tua mão na mesa, você vai sentir um tipo de dor, uma dor aguda. A dor de 3 meses, os receptores aqui eles ficam muito mais aguçados. Então, por exemplo, um paciente de dor crônica, se você tem uma má noite de sono, você vai ter mais dor. Se você come alimentos inflamatórios, você vai ter mais dor. Então, uma série de fatores gatilham quem tem dor crônica. E o cérebro entende que essa dor não é para sumir dali, tá lá, é para ficar... lá. Então, por exemplo, você já conhece alguém que tem fibromialgia? Nossa, diz que dói o corpo todo. Né? A fibromialgia, ela é uma doença que a pessoa não tem uma lesão real, ela não tem hérnia, ela não tem artrose, ela não tem lesão real, mas ela tem dor real. Ela sente dor. O corpo está totalmente bagunçado, desregulado. Isso e gatilha. Dificulta o diagnóstico. Né? Isso dificulta o diagnóstico. Mas o diagnóstico da fibromialgia, ele é um diagnóstico de exclusão. Você tem que descartar todas as outras doenças para falar, não, essa paciente tem fibromialgia. Isso acontece muito. Muitas pacientes chegam com um diagnóstico que não é. Ela tem uma lesão que está justificando aquela dor. Entende? Mas a fibromialgia mesmo não tem nada. A fibromialgia não tem uma lesão real, mas ela tem dor. Você imagina você sentir dor sem você ter por que tá sentindo dor? É porque o teu corpo está todo bagunçado. Então a gente tem que estimular que o seu corpo se reorganize. E como se explica isso aí? É o nosso corpo jogando contra ele mesmo. Nossa, que louco. Muito louco mesmo. Muito louco. Mas como as doenças reumatológicas, Claudete. Né? Imagina, que nem a artrite reumatóide que a gente estava falando. Você imagina o seu corpo trabalhando contra ele mesmo. Então a gente tem isso, né? Exatamente.
Uhum. O que pode causar, a gente já falou um pouco, mas agravar essas doenças nas articulações. Certo. E principalmente a artrose, seja no quadril, no joelho. Então, quando começa o processo degenerativo, se eu não fortaleço a musculatura, que serve como uma capa protetora, e eu dou mais impacto ainda na minha articulação, então, impacto não é só fazer exercícios de impacto. Tudo que a gente carrega em cima do nosso corpo sobrecarrega. Então, o peso. Uma pessoa de 50 quilos e uma pessoa de 100 quilos. Eu tenho 100 quilos em cima das minhas articulações. Ela vai sofrer muito mais. O próprio peso, ele serve de impacto. A gravidade puxa para baixo. Então, a obesidade pode agravar esses problemas, essas dores. A obesidade, ela agrava não só na parte de peso, mas como a parte metabólica que tem na artrose. E isso é um dos pilares dos tratamentos regenerativos. Quando o paciente ele tem obesidade, ele está disfuncional. Ele é um paciente que ele está inflamado. E ele está inflamado não é só na gordura, ele está inflamado no corpo inteiro. Mas se ele foi inflamado desde criança? Difícil isso, né? É difícil. As obesidades genéticas representam menos de 3%. O caso maior é por comer mais mesmo. A maior parte... Menos exercício. Infelizmente, a obesidade é muito ligada a hábitos de vida, né? Mas não só a comida. Tem muita coisa envolvida, né? Hábito familiar, a criação que você teve. Mas no final, fechando a conta, você está ingerindo mais do que está gastando. Porque é impressionante, né? Ver foto de casamento é um horror. Porque você vê sempre o cara tanquinho e o cara bem barrigudo. Às vezes a mulher ainda se cuida mais, às vezes não. Mas o homem, é impressionante o abdômen que ele consegue ganhar no decorrer dos anos. Porque vai se acomodando, e né, faz Claudete? mal, né? Faz mal, mas aí não só no sentido da artrose, faz mal no geral. Porque tá saindo muitos estudos sobre a obesidade, como a doença, a obesidade. E os problemas cardíacos. E os problemas que ela causa no corpo inteiro. Então, o corpo inteiro está inflamado. Então, a articulação vai sofrer, o coração, os pequenos vasos, o cérebro. O que é o corpo inflamado, doutor? O corpo inflamado é a seguinte, imagina você, tudo que você ingere, que você come, tá? Ele vai ser absorvido ali no teu intestino e uma parte vai ser excretada. Do que foi absorvido, ele vai cair na tua corrente sanguínea e vai ir para os seus órgãos. Se você consome alimentos naturais, então você gosta de frutas, verduras, o que tem de potencial inflamatório naquilo? São coisas naturais. Dificilmente você vai ter uma resposta inflamatória àqueles alimentos, diferente de alimentos industrializados. Embutido, rico em gorduras, né? Corantes. Isso tudo está sendo absorvido, está entrando na sua corrente sanguínea, está espalhando para o corpo inteiro. E aí você fica inflamado. Então, alimentos ricos em glúten, açúcar, isso tudo também causa inflamação, que é todos alimentos inflamatórios. Então, um dos pilares do nosso tratamento regenerativo é você controlar essa meta-inflamação. Por quê, Claudete? Se eu vou utilizar substâncias do teu corpo, eu quero que o teu corpo esteja bom. E de que maneira você utiliza, que você começou falando isso, né? As suas próprias células ou parte do seu corpo nessa medicina regenerativa. Como funciona, tanto nos quadris como no joelho, nas costas? Então, alguns produtos que a gente consegue utilizar para fazer e gerar o nosso resultado. Então, principalmente um produto que a gente tira do sangue periférico, que é o plasma rico em plaquetas, tá? O que é isso? A gente faz uma coleta de sangue do paciente, coloca ele numa centrífuga para separar umas partes do sangue que me interessam mais, que são as plaquetas. As plaquetas são células com alto potencial cicatricial, tá? Esse é um produto. O outro produto é o aspirado de medula óssea, que tem células troncos mesenquimais ali. Da onde eu tiro? Eu tiro de dentro do ossinho, não é de dentro da medula espinhal. E nem num banco. Não é nem num banco. Os pacientes confundem muito isso, né? Eles acham que é daqui, da medula espinhal. Não é, é da medula óssea, dentro do ossinho. Qual a diferença? A medula espinhal é a continuação do cérebro. Esse não adianta. Eu nem encosto ali, eu nem mexo ali. Deixa quieto. Deixa quieto. O sangue ele é produzido dentro do osso. Então a gente vai na fonte. Então, tenta entender assim, Claudete. Você tem uma irmã gêmea, por exemplo, tá? A tua irmã leva uma vida sedentária, come besteira, toda desregrada.
você come direitinho, faz atividade física, cuida da sua saúde. As duas têm uma doença, uma artrose no joelho, porque a mamãe teve. Então, tem um componente genético aí envolvido. Se eu vou usar o sangue teu e o sangue da tua irmã para fazer um produto biológico, que é o PRP, você concorda que o teu produto, que é uma pessoa que se cuida, é muito melhor do que o da sua irmã? Com certeza. Entende? Por isso que um dos pilares principais é eu trabalhar esse processo de inflamação do meu paciente. Porque a regenerativa não é para todo mundo. Não adianta eu chegar e pegar um sangue de um paciente obeso, diabético, que o produto biológico vai ser ruim. E tem que ser dele. Tem que ser dele, tem que ser dele. Só que eu consigo igualar isso, por exemplo, pelo aspirado de medula óssea. Por quê? Porque o aspirado de medula óssea, eu estou retirando da fonte. É puro. Ele é puro, é a nascente, ele não foi contaminado ainda. Então eu consigo igualar as duas irmãs, mesmo com estilos de vidas diferentes. E o que acontece quando você tira esse sangue do osso da medula óssea e coloca no paciente para algum problema, ou no joelho, ou no quadril, ou nas costas? Sim. Eu retiro essa substância, eu adiciono algumas outras coisas que eu vou querer para potencializar o meu resultado. Quando esse material ele chega num lugar que está machucado, essas células têm o potencial de sinalização. Elas avisam ali dentro do joelho que está todo inflamado, porque a artrose, Claudete, ela não é só a doença da cartilagem. Ela começa ali. Só que ela começa a inflamar o joelho inteiro. Então, não só o joelho, as articulações, ele incha, fica com dor. A pessoa não consegue andar direito? Muitas vezes não consegue andar, né? Então, quando eu chego ali com essa célula ali dentro, ela chega ali e bota a ordem na casinha. Ela fala, ó, vamos organizar aqui, vamos deixar a condição dessa minha articulação melhor, né? Pra gente melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida. Sem medicamentos. A gente utiliza algum tipo de medicamento, um analgésico, né? Mas não um monte de antidepressivos, de anti-inflamatórios. E como será a vida dessa pessoa? Depois de um tratamento regenerativo, se a pessoa fizer os passos a passos de mudar a vida, principalmente o quesito de alimentação, começar a fazer exercício físico, só isso, Claudete, já vai melhorar a sua dor sem eu nem encostar a mão em você. Porque a maior parte dos pacientes, eles estão inflamados. Eles estão acima do peso, eles estão sedentários. Então, a mudança do estilo de vida, ela já vai melhorar a sua dor. Mas isso pode evitar, por exemplo, uma cirurgia convencional nos quadris? Esse é o meu principal objetivo, sempre, tá? Como eu falei lá no começo que a gente estava conversando, o ortopedista tradicional, você tem uma artrose no quadril. Vai operar. Ah, vamos fazer prótese. Tá errado ele te indicar prótese? Não tá errado. Por quê? No livro, dependendo do grau do desgaste da tua articulação, tá indicado fazer uma prótese. Beleza. Mas será que é só isso? E você já conseguiu casos assim, em que evitou cirurgia também dos quadris? Todo dia. É mesmo? Todo dia a gente consegue isso. E esse é o Independente da objetivo. idade da pessoa? Independente da idade. Alguns casos em onde a artrose já está muito avançada, o resultado não vai ser bom. Por quê? Porque já passou o timing. Eu já não tenho muito mais o que oferecer numa artrose que eu já tenho muita deformidade, que eu já estou praticamente osso no osso. Tá, e como que a gente não perde, o paciente não perde esse time? É o sentimento. Vai no médico logo. Vai no... Por isso que eu falei sobre a prevenção. Tá. Não é só a parte curativa, né? Infelizmente, a maior parte chega para mim numa parte mais avançada, mas ainda numa parte que dá pra gente fazer bastante coisa. Quando chega um homem acompanhado da mulher, você já sabe que o negócio já tá ruim pra ele. Tá feio, ela que levou. Ela que levou, porque o homem ele não se cuida. A mulher não, a mulher já tem a cultura de mais no médico, elas se previnem mais, né? Agora, chegando num estágio, no último grau de artrose, onde eu já tô osso no osso, realmente a medicina regenerativa passou o tempo. E quem tem mais artrose, independente da parte do corpo, o homem ou a mulher? A mulher sem dúvida. A mulher Eita, mas tudo quanto é doença prefere a gente. Prefere. Vocês têm fatores anatômicos, vocês têm fatores hormonais. Então, a mulher, principalmente aí no pós-menopausa, queda de estrogênio, perde massa muscular, e isso impacta muito no desgaste. Agora ainda todo mundo tomando creatina, ajuda? Ajuda demais. Creatina e proteína são os suplementos alimentares mais estudados. Então, com segurança, todo paciente que passa comigo, ele vai tomar. Ele vai tomar. Por quê? O whey, aporte proteico.
Eu preciso de músculo. Você receitou pra tua mãe? Sim, minha mãe toma. É? Opa, ela e meu pai. Meu pai é mais difícil, mas eu insisto. Mas ela faz. Ele toma. Ela faz ele tomar. Mas você juntando a creatina com a proteína e o exercício físico, eu sempre recomendo o Pilates para quem não treina. É. Por quê? Normalmente o Pilates, quem dá aula é uma fisioterapeuta, ela tá acostumada a lidar com esse tipo de paciente que tem dor, que tem limitação, e são menos alunos. Sabe, Claudete, a diferença... Mais fácil ficar de olho. É mais fácil ficar de olho, porque se você nunca treinou, nunca fez musculação, te jogo numa academia, se você não tá com personal ali do lado, e a gente sabe como é que funciona uma academia, né? O instrutor ele vai te passar um treino e você se vira. Então, quem tem essas dores, não pode fazer todo tipo de exercício. Tem que ter alguns cuidados a mais. Então, melhor Pilates. Agora, e alimentação? Você falou várias vezes aqui sobre alimentação. Qual é o peso da alimentação para essas doenças degenerativas? É um peso importantíssimo. Por O quê? que não pode comer? Não é que não pode comer. Não deve. De segunda a sexta-feira, se você tiver uma dieta mais controlada, comer alimentos de verdade mesmo, sem tanto industrializados, e não é difícil você fazer uma dieta, não estou falando para você só comer coisas com restrições, não. O principal é evitar as besteiras. Enlatados, embutidos. Os embutidos, os doces, sabe? É fazer o basiquinho, come um arroz com o seu feijão, sua proteína, sua salada, tá jóia. Sabe? Faz a reposição com a proteína, com a creatina junto. Fim de semana, vai comer a sua pizza, sair com a sua família. Não é isso Boca que vai livre. impactar. Mas assim, com parcimônia, Claudete. Tá. Né? Não dá pra chutar o balde. Sim, não dá. Mas se fizer isso, já vai ajudar bastante. Já vai ajudar Se fizer o muito. Pilates, já vai ajudar em qualquer idade. Se o paciente se alimentar direito, fazer um exercício físico, você já tá ajudando muito. A gente tá falando... Tem 65% que é genético, não tem o que eu fazer. Tem a idade, não tem o que eu fazer. Mas tem ainda uma porcentagem elevada que eu consigo atuar. E nessas, uma coisa que me escapou, nessa retirada da medula, na recolocação no próprio corpo, existe um cuidado no pós-operatório? O que vai acontecer com esse paciente? Porque a gente sabe que na cirurgia convencional, tradicional, existe um período grande também até a pessoa melhorar, né? Sim. Esse procedimento... Ele é menos invasivo. Ele é muito menos invasivo. Eu faço isso com uma agulha, uma cânula de punção, tá? Então, vou fazer uma célula-tronco em você, tá? Então, a gente vai fazer... Eu faço isso num ambiente hospitalar, para mais segurança, para você sentir zero desconforto. Uma sedação leve. Não é anestesia geral, é uma sedação leve. Já fez endoscopia? Já fiz. Como se fosse isso. Você toma um remedinho ali e dorme. E volta logo. E volta logo. Então, você vai deitar, eu vou ali, tiro o aspirado de medula óssea, misturo com as outras coisas e vou infiltrar onde tiver que infiltrar, tá? Você vai ficar mais umas 2 ou 3 horas no hospital internada e alta para casa no mesmo dia, sem restrição. A única restrição que eu peço é o quê? Atividade física por 7 dias. Por quê? Para a medicação fazer o efeito dela, para a gente não estimular muito aquela articulação que recebeu a substância. É isso, mas é vida normal, não precisa fazer repouso. Então, você já percebeu a diferença que é de uma reabilitação de uma cirurgia grande, né? Muito. E a gente consegue, sim, melhorar muito a dor e a qualidade de vida dos pacientes sem ele ter que passar por uma grande cirurgia. Volta à vida normal rapidinho e pode fazer esse procedimento novamente, se necessitar? Acontece? Acontece, e é assim que a gente trata, Claudete, porque assim, doença degenerativa não tem cura, tem controle, tá? Então, você recebeu o diagnóstico de pressão alta, diabetes. Controlar. Você não vai tratar aquilo? Sim. Não vou tomar remédio, eu tenho... Não é assim. Você faz o controle, você toma as medicações. Mas repetindo, se eu fizer a minha parte, que é a mais fácil, que é o que eu estudei para fazer, e o paciente fizer a dele, que é a mais difícil, que é toda essa mudança que a gente conversou, com certeza o nosso resultado vai ser muito mais duradouro. Sim. Mas é que tem pessoas que não querem fazer a parte delas. Querem depositar em mim toda a responsabilidade. Santo médico. Santo médico, mas eu sempre divido isso. Eu sempre divido e mostro e explico por que a tua parte é muito importante, que tem coisa que eu não consigo fazer por você. E pacientes em qualquer idade podem fazer. Qualquer idade.
adultos, né? A Sim. parte da regenerativa a gente não faz em menores de 18 anos, tá? Sempre pacientes adultos, não tem limite de idade. E o que mais mudou, doutor Samir Hussein, nessa sua área? Além disso, que é maravilhoso saber, né? Existem outros tratamentos novos? Sim. Hoje em dia, quem tem artrose, costas, joelho, quadris, sofre menos que no passado? Sem dúvida, hoje a gente tem não só essa parte de materiais biológicos, como eu estou te explicando, mas tem a parte das tecnologias. Então, aparelhos como campo você eletromagnético, utiliza, né? como eu te falei, a parte de terapia de onda de choque, que é um outro aparelho muito interessante para quem tem tendinites, bursites e desgastes. Que dói muito, né? Que dói pra caramba. Mas isso tudo tá ligado a tratamento, Claudete. Não existe pílula mágica. Tá? Não tem como você chegar no meu consultório e eu falar assim, ó, toma isso daqui e acabou o seu problema. Não, você já está sofrendo de lesões há anos. Eu tenho que ir melhorando isso, sabe? Coisas graduais. Mas as tecnologias, elas ajudam muito a gente melhorar da dor. E existem essas tecnologias no SUS? Não. Não. Infelizmente no SUS, ainda não. Quer dizer, as pessoas poderiam, se tivesse política pública, né, para isso no país, poderiam estar sofrendo menos. Claudete, infelizmente não tem no SUS e a parte da regenerativa também não, tá? Eu faço um trabalho filantrópico bem legal, que pacientes que não têm acesso a esse tipo de tratamento, eles conseguem, através de um cadastro que a gente tem, a passar e a fazer esse tipo de tratamento. Mas isso seria uma coisa muito simples de implementar, né? Hoje um paciente que está sofrendo com desgaste, tá? Uma artrose no joelho, no quadril, para você ter ideia, como eu fiz Santa Casa de São Paulo, um dos maiores serviços de ortopedia aqui, é um volume muito grande de pacientes. Então, E que saem do mercado de trabalho, às vezes, bem cedo, né? não, e você, Em função disso. exatamente, a artrose, ela limita. E você chegar com o paciente e ver que ele tá com a dor, ele não consegue andar, ele não consegue mais viver com a família dele, como que você vai resolver aquilo? No SUS é só a cirurgia. Quanto tempo você acha que ele espera para fazer uma cirurgia? Muito tempo. Muito tempo. Uma fila de prótese hoje em dia tá 10, 15 anos. Meu Deus. Você imagina Às vezes você a pessoa conviver com morre isso? antes de fazer a cirurgia. Então, assim, e hoje você consegue... E, desculpe, Imagina. doutor, uma coisa que eu sei é que também existe uma preferência pelas pessoas que são mais jovens. Porque quando começa mais jovem, você fala assim, essa pessoa vai viver Essa por mais prótese vai tempo, durar mais tempo, exatamente. aí você né? acaba- Entre escolher uma pessoa de 80 anos para colocar uma prótese e uma de 60, vai ser escolhido de 60. Teoricamente existe uma fila. É. Teoricamente é uma fila que tem que ser respeitada, né? Mas em alguns casos abrem algumas brechas para você usar um material especial, por exemplo, que aí um paciente mais jovem seria mais beneficiado, né? Mas você consegue melhorar a dor de um paciente que tem artrose usando pouca coisa, usando uma agulha e alguns medicamentos. Você consegue melhorar, você não precisa deixar esse paciente 15 anos esperando a prótese dele, sofrendo todo dia. Tem como E você acha que tem melhorar. como fazer? Sem dúvida. Quero te ver secretário estadual da saúde, quero te ver ministro da saúde Mas um dia. porque é simples. Se tem como ajudar, porque na verdade o país está perdendo essa pessoa. Sim. Hoje em dia, vivemos mais e você pega idosos com 80, 90 anos trabalhando, produzindo, né? Fazendo as suas coisas, está no mercado de trabalho, está produzindo pelo seu país. Sim. E perder essas pessoas numa idade tão precoce, né? Porque essas dores, você falou, começam por volta dos 60. Sim. Quando a pessoa ainda tem muito para viver. Tem muito para viver. E tem um conceito, Claudete, que chama dor total. Um paciente que tem uma doença degenerativa, uma dor na coluna, no quadril, ele não tem só a dor física, ela começa com uma dor física, pelo problema que você tem. Vai passando o tempo, aquilo ali começa a afetar o quê? A tua rotina, a tua relação com a família no dia a dia, você começa a ficar mais nervosa, mais irritada, você deixa de sair, não quero ir numa festa porque eu vou sentir dor, não quero incomodar. E aí depois ela vai pro psicológico, a pessoa ela começa a ter episódios de ansiedades, de depressão, porque vai perder emprego, as pessoas acham que ela tá mentindo. Só quem tem a dor, ela entende o que ela tá sentindo. E o último estágio da dor total é a crença. A pessoa ela acaba perdendo a fé. Ela pensa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu tô sofrendo isso? O que eu fiz para merecer isso? E ela acaba ficando descrente.
infelizmente, o nosso sistema público, a gente não consegue dar total acesso a essas pessoas. Parabéns pelo seu trabalho filantrópico também, Obrigado, você é um obrigado. jovem médico tão Obrigado, talentoso. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui, mas antes, Hélio Silliman, coloca aí um trechinho, por favor, do Instagram, porque eu vi, e eu sei que você tem informações valiosas lá. Eu quero muito que as pessoas acessem e tenham mais informações além desse podcast no teu Instagram. Qual é o Instagram, doutor? É dr.Samir Hussein. Eu faço dr.Samir Hussein. dr.Samir Hussein. Eu faço esse trabalho justamente por isso, de expor. Porque muita gente nem sabe que existe. Muitos pacientes chegam para mim, já passaram em diversos ortopedistas que só estão na parte tradicional da ortopedia e a pessoa lá chega sem esperança. E quando você consegue fazer um procedimento ali mesmo no consultório muitas vezes, e já você traz de novo a esperança para a pessoa, ela vê que é possível melhorar através de pequenas agulhas. Então, por isso que eu invisto muito nesse trabalho de divulgação. As pessoas têm que saber. Você divulga no Instagram e onde mais? Eu fico no Instagram, eu tenho na parte de pesquisa do Google também, né? Mas normalmente a minha posição é ali no Instagram. Olha, vale a pena, viu? Você entre, tá aí na tela o Instagram, entre no Instagram do Dr. Samir Hussein. Hussein é Hussein, como você deve estar vendo aí, né? Dr. Samir Hussein, traumatologista, especialista em dor. Eu vou deixar aqui mais uma vez, então, @dr. Tudo junto, Samir Hussein. Samir Hussein. Não é? Seu consultório fica onde? Tem um consultório no Pacaembu e em Alphaville. Em 2 locais. Pelo Instagram, acho que dá para se comunicar, né? Vai lá no direct, você vai descobrir mais coisas. Da secretária ali. Você tá no fácil. YouTube também? Ainda não tô no YouTube, eu acho que esse é um próximo passo. Isso daí, vá sim, porque vale a pena, se tem muito para dizer e para contar. E o seu recado final, então, o Hélio gosta disso, ele criou esse slogan pro Clodovil, né? Olha pra lente da verdade. O Hélio foi diretor dele, né? Então, olha pra lá e dá um recado final para quem tá sofrendo com dor, por favor. Você que está em casa, que está passando por um momento de dificuldade, dor, limitação, está deixando de fazer suas atividades diárias, está deixando de conviver com a família, de poder abaixar, pegar o seu netinho no colo, de viajar com a tua família, tem como a gente melhorar. Existe uma série de tecnologias e técnicas para a gente integrar resultado para você retomar a sua qualidade de vida e viver com dor. Não é normal. Eu tô vendo aqui que tem também o doctoralia.com.br. Você também tem artigos lá, não tem? Isso. O Doctoralia é uma plataforma médica. Tá. E ali os pacientes, eles passam em consulta e ali eles dão uma avaliação do seu atendimento. Então, são avaliações reais, de pacientes reais. Eu tenho mais de 200 avaliações, 5 estrelas de pacientes relatando tudo que a gente conversou. Todos os tipos de tratamento, abordagem. Então é interessante dar uma lida, dar uma pesquisadinha lá. Doctoralia.com.br. E aí coloca Samir Hussein lá. Samir Hussein. Agora, eu preciso perguntar, doutor, se não quiser responder, tudo bem. O custo do tratamento, desse tratamento, que traz paz, que traz vida, né? Coloca vida na vida da pessoa, porque viver sem dor é uma dádiva. Ele é muito caro, custa muito caro? Claudete, a gente tem que primeiro entender o que é custo e o que é valor. Tá. A maior parte das pessoas, elas têm um celular moderno, elas têm TVs de última geração, porque elas viram valor naquilo, né? Qual que é o valor de você não sentir dor todo dia? Qual que é o valor de você poder pegar um netinho, agachar, pegar ele e ficar no chão com ele? Qual que é o valor de você fazer uma viagem com a tua família sem vou atrapalhar eles, vou poder andar bastante? Então, se a gente colocar isso na balança, fica barato. Então, a gente investir na saúde, pra gente ter qualidade de vida, pra gente ter esses momentos... Senão não adianta TV bonita, não adianta celular moderno
Se a tua mão nem segura mais o celular. É Então, verdade, é você prioridade. tem toda a razão. Prioridade total. Foi um prazer conversar com você, Samir Hussein. Quero te ver ministro da Prazer Saúde. foi meu. E ó, para não anotar só no celular, já que a mão tá ótima, anote aqui, tá bom? Tá bom, Uma obrigado. lembrança nossa do Pod Saúde para você e da WS Adesivos. Muito obrigado pela presença. Claudete, prazer estar aqui com você. Um prazer enorme te conhecer, viu? Prazer Parabéns foi meu. pelo seu trabalho. Obrigado, querido. E deve ser muito gostoso chegar em casa e saber que ajudou tanta gente, né? A viver melhor. Grande beijo pra você. Se gostou, indique para os seus amigos. Pod Saúde com Claudete Troiano. E aqui a gente fala sobre saúde financeira, saúde animal, saúde emocional, saúde física, saúde mental. Tem vários episódios pra você ver. Se clicar no QR Code que tá aqui, ó, você já vai direto pra lá e se inscreve, tá bom? Beijo.